Olá, realiteiros! Voltei e hoje nós vamos falar da ilha do dia 23 de agosto de 2021, mas conhecida como ontem, segunda-feira. Vamos começar? Então, o dia amanhece, teve a festa, né? No sábado passou a festa, passou o Dinei bêbado, terminou um Dinei bêbado no escuro e a Laura ajudando ele. Então, domingo não tem, né? Então, ontem, segunda, o dia amanheceu, né? Dia após festa. Aí iniciando o exílio, o Matheus acordando Lu, aí falando, bora Lu, aí estou mais antigo. Porque, né, foi em ordem de Ney, Mirella, depois o Lucas, o terceiro a descer. O Dinei e a Mirella saíram, então o Lucas, né, virou o primeiro lá do exílio, mas enfim. Aí o Matheus zoando o Lucas. Aí lá na vila, na ilha, o dia também amanhece. A Laura conta do Dinei, o Dinei mandou ela se no meio da noite, né? Aí ele nega, não mandei não, rindo assim. Aí a Laura fala, eu falei com ele, Dinei, a porta é ali, o banheiro é ali, não mija nas meninas. Né? Mas zoando, ela levou na brincadeira, né? Aí começam a falar da prova. Lá no exílio, a Naná diz que a prova deve ser prova de hippie, né? Eles já ficam, né, ansiosos pela prova. Aí o Dinei e a Mirella lá pra fora, onde tem um balancinho redondo, conversar. E eles começam a falar de estratégias, né? O Dinei diz pra Mirella botar um homem de cada lado, pra ela e a Anne, quando montarem as equipes, montarem os times, botar o Dinei pra A e o Pyong pra lá, botar um homem em cada equipe. E botar assim, né, separar, botar a Pyong Nadia de um time e a Antonella sozinha do outro time, pra separar os três, né? Não pode deixar os três no mesmo time. A Claudinha lá do exílio também diz isso, né? Os três tinham que se separar. Os três, Nádia, Pyong e Antonella. Aí a Sabrina tá lá, né? Nessa parte do exílio, volta pra vila. Do nada, a Sabrina Sato tá lá fora, assim, na vila em frente à asa. Não onde faz prova não, mas é mais perto da asa, né? Aí ela tá lá e todo mundo, tipo, área de surpresa, ela tava lá. Aí ela cumprimenta eles, fala com eles. Aí pergunta pro Dinei como foi o retorno pra Mirella e pro Dinei. Aí eles falam que foi bom, né? Eles respondem ela, foi bom e gostaram. É um presente pra eles estar lá de volta, etc. Aí a Sabrina fala e ali, eles estão ali, né, antes da prova, para já montar as equipes. Né? Será tudo redividido. Eles estão lá para montar as equipes. Ela pergunta quem vai ficar. A Anya tava de roupinha vermelha. Aí ele fala, eu tô de vermelho, eu vou de rubi. E a Mirella fica com a esmeralda. Aí faz o sorteio lá, a Sabrina pede pro Dinei pegar lá a pedrinha, ele pega a pedrinha verde e a esmeralda da Mirella. Aí ela pergunta, né, quem a Mirella escolhe primeiro, a Mirella escolhe Antonella. Aí justifica lá, porque ela é grande jogadora e também tem as estratégias dela. Óbvio, é por causa da estratégia, né, pra separar os três, né? Separar a Pyong, Nadia e a Antonella, mas ela não vai dizer isso. Aí a Anne vai escolher, a Anne escolhe o Pyong. Aí o Pyong já, no depoimento, já pegou, né? Já fez a estratégia para separá-los, e Pyong não é bobo. Aí fala, foi estratégia para separar os três, para não deixar os três no mesmo time. Aí tem a coisa igual da primeira montagem de times. Tinha que rejeitar um para levar para o outro grupo. Aí a Mirella rejeita a Nádia.
Aí a Nádia fica falando, viu, Sabrina, rejeitada de novo. De novo rejeitada pra ir Rubi, papapá. Aí o Claudinho diz, lá no exílio diz que a voz da Nádia deixa ele com raiva. As pessoas irritam ele assim, a voz da Nádia deixa ele super irritado. Aí começa a zoar a voz da Nádia, debochar da Nádia. O povo lá do exílio fica rindo. Aí ele diz... Aí a Nádia vai fazer o depoimento e diz que a Anne não é boa líder. Aí, como a Mirella rejeitou a Nádia, a Anne também tem que rejeitar alguém. Aí a Anne rejeita a Dinei. Ela até zoou, fala, ele bebeu minhas cervejas na festa, então eu vou rejeitar ele. Ele fala, da próxima vou beber tudo. Mas rejeitou porque já era combinado, né? Entre eles ali não tinha essa coisa, essas alfinetadas, sabe? Essa rivalidade, porque já tava combinado. A Dinei levou na zoeira. Aí sobra Valesca e Laura. A Mirella escolhe a Laura. Iria as duas, eu gostava da Valesca da Laura, pipipi, papapá, mas escolhe a Laura e a Valesca vai pra Rubi. Aí ficou na Rubi Anne, Nádia, Pyong e Valesca. E na Esmeralda, Mirella, Laura, Antonella e Dinei. Aí a Anne faz o depoimento, né? No depoimento diz que a estratégia, né, botar Antonella e Pyong na provinha de eliminação. Eles falam de sobrevivência, mas como eu já disse aqui, né, eu não gosto do termo sobrevivência, eu prefiro o termo eliminação. E aí a Anne diz que a estratégia é essa. E no depoimento e tá tudo certo, só se acontecer alguma coisa, muita reviravolta, mas até então é esse o plano. Aí abre essas escolhas, eles voltam pra dentro, né? Porque normalmente as escolhas estavam sendo um pouco antes da prova, né? Na hora da prova. Dessa vez foi um dia anterior, a prova ia ser só no dia seguinte. Aí elas voltam, né? A Anne e a Mirella, todo mundo volta pra casa. A Anne e a Mirella também. Elas vão pro quarto e ficam rindo, dançando, né? Falando e deu tudo certo, né? Montagem da equipe delas, pra não subestimarem elas e beber. Aí a Anne diz que tá pensando em um jeito de se Pyong tá pensando em um jeito de reverter. Ela é pensar todas as possibilidades para ver se o Pyong conseguiria reverter nessa configuração dele da Antonella na prova de sobrevivência. Aí a Mirella diz que tá tudo certo. Depois diz que prefere que a Anne ganhasse. Indicasse a Antonella, ela não ia conseguir indicar. Aí o exílio fica boladão, falando, ai meu Deus, não acredito que ela tá dizendo isso. Tipo, revoltados. Assim, o exílio, Claudinho e Lucas são os pés no saco também, né? Todo mundo fala de Pyong e Antonella, que são, né? São soberbos, e Pyong é super soberbo, Pyong é isso, Pyong é aquilo. Mas o Pyong, pelo menos até agora, né? Até o momento, deu certo todas as jogadas dele. Fez a soberba, é soberbo, é desumilde, entendeu? Esse é eu, mas pelo menos ele é dar certo. Agora o Lucas e o Claudinho não deu certo pra eles, nada dava certo, só perdiam, estão no exílio, mas ficam de lá criticando em estar lá na ilha. É do time deles, né? Praticamente quem tá jogando junto com eles. Parece até um real e uma inveja. Eles ficam, porque só sabem o Lhambá tá lá, até os próprios aliados. Isso é chato. Eles só sabem reclamar de atitude, da atitude de qualquer um. Da atitude da Mirella, atitude da Anne, atitude da Laura. Eles só sabem falar mal. Eles lá não fizeram nada, né? Aí elas combinam, né? Se a Anne ganhar, vai meter o Pyong. Se a Mirella ganhar, vai botar a Antonella.
Aí o Dinei, aí elas aumentam sobre fazer, aí o Dinei entra no quarto, elas aumentam sobre fazer corpo mole e ninguém vai fazer corpo mole. Aí o Dinei diz, fazer corpo mole é feio e já tá combinado, e, né, já tá combinado como vai ser, então em ganhar, ganhou, em perder, perdeu, porque já tanto faz, e Pyong e Antonella já são os alvos. Aí a Anne falou, Pyong tava aí, neném. Aí o Dinei diz, Pyong é ator. É assim, né? Alguém. Ah, Dinei, Pyong é ator, Pyong é ator. Aí o Dinei falou que Pyong era ator, pra, né, deixar ele. Aí tem uma conversa Antonella e Pyong, e a Antonella diz, ele já tá arrumado, né, pra ir pra prova, ela e Pyong. Não vai ter mais jeito, né? Já tá armado pros dois. Aí a Laura diz que o Pyong é fato, ela fala lá pras meninas, né? Pra Mirella e pra ele. É fato que o Pyong tá, né? Já, ou ele vai por ser votado, ou ele vai pela indicação de comandante. Mas que o Pyong tá era fato. Aí o Pyong diz que quem saiu tem influência. A Antonella diz que o Pyong vai ser o indicado. Aí a Antonella vai conversar com Laura. Aí ela diz que o Pyong vai ser indicado, ela já sabe, e ela vai pelo voto, ela já sabe. Aí a Antonella diz pra Laura que elas podiam influenciar a Mirella. Mas eu não entendi direito. Ela disse que iria chegar na Mirelinha pra falar alguma coisa. Mas ela iria dizer, ele ia tentar influenciar a Mirella pra não votar nela. Só que assim, impossível isso, a Mirella não mandasse ela e Pyong. Depois de tudo, gente, ia ser, poderia ser até a Nádia, né? A Mirella caiu no pau com a Nádia, então talvez poderia ser a Nádia. Mas seria impossível, né? Aí a Laura diz que se não acontecer nada, né, nenhuma reviravolta, nada mirabolante, a Antonella e Pyong vão mesmo. Ela fala, gata, é o cenário, você e Pyong. A Laura manda real mesmo. Aí a Antonella pergunta se a Laura vai votar nela. Ela assim, aí essa hora ela diz, gata, é o cenário. É o cenário. E diz assim, não tem o que fazer, você vai se ferrar, você vai, você e Pyong. Aí o Pyong entra no quarto, ele fica fazendo deboche. Ele é tentar roubar alguém pra ele, entendeu? Aí ele tenta persuadir a Laura, ele acha que a Laura vai sim se juntar com os três. É tentar roubar alguém pra ele. Aí ele fazendo pergunta, será essa semana? Aí ele fazendo continha. Aí a Laura fala, para de tentar ler o jogo, Pyong. Você não é o diretor, não, né? O diretor do programa, não. Aí ele disse que tava escolhendo quem vai. Tava escolhendo quem vai com ele. Aí ele ficou fazendo ameaça. Será que vai ser a Laura? A Laura diz, não tem medo de você não, Pyong. Pode vir. A Laura é a melhor. Eu gosto dela. Ela é a melhor. A Antonella ontem, né, tá a Nádia, Pyong e ela no quarto. Aí ela ontem, né, e a Laura acabou de falar que ia votar nela. E o cenário é ela e Pyong, né, tudo da conversa dela com a Laura, né. A Laura falou que iria ela e Pyong, não tinha mais jeito. Ela vai e bate pro Pyong e pra Nádia. Aí o Pyong, obrigada, eu precisava dessa informação.
Pô, meu filho, você não sabia, Pyong, você não sabe que o cenário é você e a Antonella. Precisava dessa informação pra ir. Sonso, cínico. Aí começa a tentar fazer um dedo. Eu não sei, eu acho que vai ser os dois. Só se, por exemplo, ele tentar fazer reviravolta na Valesca. Mas mesmo assim vai ser empate. Seriam 4 votando, né? Nádia, Antonella, Pyong e Valesca, né? E a Valesca ficou bolada a ordem da prova, depois eu vou falar. E do outro lado, Ney, Mirella, Anne e Laura votando em outra pessoa. Seria empate. Como seria o desempate? Então vai ser muito difícil. Acho que vai ser Antonella e Pyong mesmo. Aí começa a tentar fazer continha. Aí a Nádia diz, tô falando e tem que tirar a Mirella. Aí o Exílio manda a Nádia cala a boca. Ela fica um bolacho, cala a boca, sai daí. A Nádia disse que tinha que tirar a Mirella. Mirella, coitada, faz nada. Aí chega lá a mensagenzinha do guardião para os exilados. E o poder dele, eles devem escolher uma equipe para ter uma vantagem nessa prova, né? Uma equipe já vai começar se dando bem alguma vantagem. Aí eles escolhem a equipe da Mirella, o Lucas fala, e a equipe da Mirella, e a Mirella tá mais focada. E a Anne já foi comandante 2 vezes, e agora é a chancezinha da Mirella. Aí eles escolhem Mirella. Aí eles ficam lá tentando supor qual seria a vantagem. Seria vantagem de tempo, disso, de aquilo. Aí eles não sabem, né? Aí eles começaram a fazer uma brincadeira, né? O Exílio fez uma brincadeira em votar em imagem da raiva deles lá no Exílio, lá na ilha. Andy lá da ilha dá mais raiva em tá lá no Exílio. Aí eles começam a votar. O Matheus vota na Nádia. O Thomas, ele não iria votar no começo, ficou falando ninguém. Aí eles falam, não, você pode votar, ninguém vai te julgar. É um de lá, pode ser outra pessoa. Porque ele não iria dizer nenhum dos 3, né? Nem Nádia, nem Antonella, nem Pyong. E ele sabe. E eles lá iriam falar um dos 3. Então, aí ele diz Laura, aí ele diz no depoimento que não vai votar nem Nádia, nem Pyong, nem Antonella. E ele vê que o Pyong é arrogante, prepotente, mas isso, né, como sendo amigo, ele pode dar um toque nele. E tal, e não ia apontar pra Pyong nem pra Antonella. Aí o Lucas diz que tem um empate técnico entre Pyong e Nádia, porém escolhe Pyong. Pyong é pior que a Nádia. A Naná escolhe o Pyong, o Claudinho escolhe a Nádia. Aí o Claudinho fica imitando a Nádia de novo, fazendo os deboches com a Nádia. Aí o Lucas diz, né, porque o Pyong precisava, né, fica se questionando, porque o Pyong precisava da informação e Laura votaria no Antonella, né? Porque já tá meio escrachado, né? E serão os dois para a prova de sobrevivência. O cenário já tá desenhado, já tá configurado. Aí eles ficam tentando achar né, o Pyong faria, ou seria a jogada do Pyong. Aí o Thomas diz que ele deve estar pensando que a dinâmica do Claudinho vai se repetir, onde teve lá a votação, aí depois entre o indicado do comandante os 3 mais votados seria uma votação ali para ser eliminado na hora, e depois os outros 2 iriam para a prova de sobrevivência. Então, assim, aí o Thomas falou, ele deve estar pensando isso, por isso ele é um ele é armar para ter um segundo mais votado, para ir 3 para essa possível votação e depois ir 2 para a prova de sobrevivência. Então ele escolheu um meio mais
meio mais fraco para, por exemplo, vai ele, Antonella e uma terceira pessoa. A Antonella é mais votada para sair. Vai ele e uma pessoa mais fraca para a prova. Ou ele é o mais votado para sair. Vai a Antonella e é uma outra pessoa mais fraca para a prova. Então é isso, ele tá pensando. Por isso ele escolheria uma terceira e vai com a terceira pessoa. Aí a Laura e a Valéria conversando lá sobre as possibilidades. Aí e a Nádia volta junto com o Pyong e a Antonella. E a Nádia não tá com eles. A Nádia tá com o Pyong e a Antonella. A Ana e a Mirella fazem um bolo. A Mirella diz que lá os exilados estão com sangue no olho. Aí a Antonella... Aí tava conversando, né? Dinei, Mirella e Anne. Aí a Antonella ouve e vai lá bater pro Pyong. Vai lá no quarto falar pro Pyong. Aí eles estavam falando, eles são a Gong e chegou pra ficar. Aí o Pyong, né, no deboche, ai, tadinho deles. Não sabe, vai ter um desfalque. Quando eu voltar, eu vou voltar chutando a porta. Aí a Antonella, então ele tá querendo, realmente, ele tá querendo isso, tá querendo que Antonella seja mais votada para sair, né? Tem 3 mais votados e tem assunto comandante. Os 2 mais votados vão para uma mais a indicação do comandante, tem a votação. Os 2 mais votados, mais a indicação do comandante, vão para essa votaçãozinha de eliminação direta. E aí, nessa eliminação direta, sai Antonella, enfim, aí ele e essa outra pessoa pra prova. Aí o desfalque seria ele ganhar a prova e eliminar essa pessoa. Aí a Antonella pergunta, aí a Laura entra no quarto, vai pro quarto. Aí a Antonella pergunta por quê. Porque a Laura tá com raiva deles. Aí a Laura diz que não tá com raiva deles, cada um tem suas escolhas. E ela escolheu ganhar e, né, as escolhas têm consequências e tal. A Antonella disse, agora eu tenho que mostrar porque eu vim pra cá. Aí a Laura fica zoando a Pyong e a Antonella, olho pra cima, olho pro lado, e eu vejo os exilados, né, fica botando pilha nos dois. Aí a luz se apaga, né, pra eles dormirem. O Pyong, como dorme juntinho da minha Antonella, dorme tão pertinho, os dois dormem tão pertinho, tão bonitinho. Pergunta se a Antonella tá bem. Ela diz que o Pyong não pode ir embora, ele tem que ficar por ela, tão bonitinho. Aí ele diz, mas assim, o jogo tava muito injusto, tava muito fácil, agora que tá tendo jogos, se só um lado ganhava ia ficar injusto, e agora tá justo, tá legal. A Antonella tem que ganhar a prova. Aí ele fica falando, se eu for eliminado, né, porque ele tá achando que vai ser igual ao do Claudinho. Um dia o Claudinho foi eliminado, ele tá achando que vai ser assim. Aí ele ficou falando, né, se eu for eliminado, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Aí o Pyong, do nada, ele vai pra cama da Antonella e fica lá, pula pra cama da Antonella e fala e se ele sair, ela e a Nádia, elas precisam ficar atentas, precisam ficar ligadas no jogo, e etc. Aí dá um beijo nela na cama. Eu acho que foi no rosto. Parece ser na boca, assim, dá a impressão, né? O pessoal pode enxergar que foi na boca, mas eu enxergo que foi no rosto. Aí até o Matheus fica zoando, né? Falando, ai, que bonitinho, né? Lá do exílio. Aí o dia amanhece, é o dia da prova. Aí todo mundo acorda rindo, dançando, cantando a música.
menos o Pyong e a Antonella. Aí rola uma conversa lá de zoação entre o Dinei e a Vale na cozinha. Ele fala, né? E ela ia perder por eles têm equipes rivais, né? Mas zoando. Aí o Dinei diz não engole a Antonella, diz pras meninas lá, a Antonella não desce. A Antonella se exploda. Aí a Mirella fala, né, no depoimento, às vezes ela me engana um pouquinho. Tadinha da Mirella. Mirella é tão boazinha, tão engraçadinha. Eu gosto dela. A Anne e a Mirella falam sobre a prova. A Nadia está empolgada com a prova. A Pyong vai perguntar da Antonella, vai falar com a Antonella. Pergunta se ela tá ansiosa ou preocupada, como é que ela tá, se ela está estabilizada. Vai procurar ela, né? Vai consolar a amiguinha. Aí começa a prova, né? Começa a prova, chegam só os comandantes de olhos abertos, né? De olho aberto. E o restante da equipe tá vendado. Os outros 6, né? 3 de um lado, 3 do outro, eles estão vendados. Aí eles estão vendados. Eles chegam já no campo de prova vendados. Aí a prova consiste no seguinte, a Sabrina explica. Existe um labirinto de cada lado, cada um tem seu labirinto, né? A Esmeralda tem seu labirinto. A Esmeralda começa, depois inverte. A Esmeralda tem seu labirinto e a Rubi também tem seu labirinto. E aí as equipes têm vendados, né? Os outros 3 vendados e ouvindo o comandante, né? Sendo guiadas pelo seu comandante, passar esse labirinto e pegar alguns saquinhos, onde nesses saquinhos tem algumas letras, para formarem uma frase numa mesa que tá lá no final do labirinto. Então, eles têm que pegar alguns saquinhos e é isso, entrar no labirinto vendados, pegarem alguns saquinhos e jogarem na mesa. E tudo isso sendo guiados pela voz das comandantes. E formar a frase. A Esmeralda ganhou a vantagem. A vantagem é já ter 2 letras lá no tabuleiro onde vai montar as frases. Já tinha 2 letras colocadas na mesa para ajudar. A Claudine disse que se fosse comandante do Pyong, ia deixar o Pyong dando voltas e voltas, ia zoar com ele. Aí a prova começa. A Nadia no depoimento disse que estava ferrada porque a Anne não é uma boa comandante. A Antonella toca no saquinho errado porque a Esmeralda começa desse lado e a Ruby começa desse lado. E tinha que trocar. O labirinto de um era desse, o outro labirinto era desse lado. Então tinha que trocar. Aí elas trocaram, a Esmeralda veio pra cá, a Ruby veio pra cá. Aí as duas têm estratégia de fazer um trenzinho e um por um, né? Então, o Claudinho disse que era mais fácil deixar 2 parados e guiando só uma pessoa, porque nesse trenzinho parece que de qualquer forma só uma pessoa, né, jogando, porque o trenzinho ia seguindo, né, era um trenzinho, então cada um ia fazer a mesma coisa do outro. Aí a Anne se confunde direita e esquerda, toda hora a Anne se confundia. Aí a Anne diz, né, que tava guiando só o Pyong e a Valesca e a Nadia ficaram chamando. Ade, Anne, me ajuda, não sei o quê. Por ela dizer que tava guiando o Pyong. E ela não conseguia guiar 3 pessoas ao mesmo tempo. Talvez até 2 ela conseguia.
mas as 3 ela não iria conseguir. A Valesca foi lá, não demorou muito, conseguiu achar um saquinho, desamarrou. A Valesca foi muito bem, a Valesca eram 12 saquinhos, eu vi a Valesca pegando, a Valesca conseguiu pegar uns 3 ou 4, sei lá, mas foi bem, né? Ficaram elogiando e toda hora parecia a mesma Valesca ganhando. Aí a Nádia ficou 1000 anos lá num saquinho só para desamarrar, porque o nó tava ruim, ficou um tempão. O Pyong disse que o nó demorava para desamarrar, mandou a Valesca parar, e a Valesca, né, ele ouvia a guia da Anne, ele ouvia as instruções da Anne, mas a Anne não tava falando, ela ficou parada, fez tipo um desespero, sabe? Uma birra, batendo o pé, se chacoalhando. A Anne só tava guiando o Pyong. Aí a Valesca, em depoimento, disse que a Anne não servia pra ser comandante. Aí todo mundo pega seus saquinhos. A Esmeralda Mirella guiou direitinho. Só o Dinei às vezes